Bom dia, amigos. Então, vamos falar da preparação dos trabalhos. A preparação é extremamente importante e como a gente já deu uma olhada nisso ontem, vale a pena relembrar que a preparação para vir trabalhar deve iniciar na noite anterior ao dia do trabalho. Uma boa prece, né? Quando a gente vai se deitar, o bom deitar, o bom dormir e o bom acordar. E, como foi falado ontem, né, a gente ter cuidado com a alimentação, com a conduta, deixar a briga para o dia seguinte, hoje é dia de trabalho, eu não vou discutir esse assunto. A gente procurar ter um dia harmonioso na medida do possível, né? A gente trabalha, tem família, tem a nossa rotina, nem sempre é fácil. Há aqueles dias de trabalho em que tudo acontece, tudo. Aí você fala, nossa, o mundo está caindo, mas é porque hoje é terça-feira, tudo bem, vai dar tudo certo. E aí a gente se contém, a gente não se envolve de maneira mais agressiva nas contendas do dia, ou seja, a preparação requer uma atenção da gente, né, do dia anterior até o dia do trabalho. A preparação para o trabalho, né, a gente chega, toma um passe de limpeza, o que é corriqueiro aqui na casa, né, e, por exemplo, no passe de limpeza, a gente entra na sala, faz uma prece, nos conectamos, acho que é só preparação ainda, né? Não tem. A gente se conecta com a equipe do passe de limpeza. A gente faz uma prece, a gente se conecta com o nosso mentor, se conecta com os mentores da casa e com os mentores daquele trabalho. Então, se eu estou trabalhando no passe de limpeza, eu vou fazer uma prece agradecendo a oportunidade de estar aqui contribuindo, né, com auxílio ao próximo, me conecto com as equipes, com a equipe do passe de limpeza e juntos vamos a Jesus poder agradecer por essa bendita oportunidade de auxiliar. Essa é a preparação para o trabalho. Uma vez feita a preparação, nós vamos nos sintonizar, nós já fizemos a sintonia com as correntes do trabalho, né, que é esse segundo slide. Vamos falar do posicionamento do passe. Já foi também amplamente falado aqui, a gente deve manter uma distância regular do assistido e estender os braços para os primeiros passes que a gente vai aplicar. No caso, o passe de limpeza, a gente tem uma distância segura de forma a não bater a mão no assistido, de poder fazer a nossa doação de fluidos com tranquilidade, tanto no fluxo quanto no refluxo, que é a parte de trás do corpo. Na hora que a gente vai aplicar o passe, a gente estabelece uma relação magnética com o assistido. O que é isso? Eu já me coloquei à disposição do plano espiritual superior para poder doar meus fluidos ou para ser instrumento de doação dos fluidos do plano espiritual superior, mas eu também me conecto com aquela pessoa que está na minha frente e faço um pensamento rápido, que eu possa ser instrumento de auxílio às suas necessidades em nome do Cristo. Pronto, estou me conectando com ele, estou, de certa forma, abraçando, como diz na apostila, né? Dando um abraço de boas-vindas e desejando poder auxiliar de verdade. Quer dizer que esse movimento, esse trabalho do passe, ele não é só mecânico de forma nenhuma, ele tem a mente, tem o coração, né? A gente tem que sentir a vontade de estar fazendo aquilo. Então, a relação magnética com o assistido se dá dessa maneira, com um pensamento breve, de bem-querer, de boa vontade, de agradecimento a Deus por estar podendo contribuir. Então é isso, nós já chegamos à casa espírita, nós acordamos, nos preparamos para o trabalho, e aí chegamos à casa espírita. Nós já temos um assistido.
Traz um assistido para mim, por favor. O importante é que a gente, assim, como a Denise falou, a gente vive o dia segurando para não ter emoções exacerbadas, entrar em desavença. E aí é legal por quê? Porque a gente está treinando para deixar para amanhã, e se a gente consegue deixar para resolver amanhã, a gente também consegue deixar para depois de amanhã, e depois de amanhã, e aí as coisas se resolvem da melhor maneira possível, sem a gente ter que ficar tão nervosa assim, e aí a gente está trabalhando a nossa reforma íntima, nós vamos estar sendo melhores a cada dia, porque a gente sabe que o trabalho do Cristo não é apenas na casa espírita, não é apenas diante de um assistido que bate a nossa porta. A gente pode ter essa conduta, a gente pode ajudar o próximo em todo lugar. Então, a gente tendo uma boa conduta diariamente estaremos trabalhando melhor para o Cristo. Então, o nosso assistido chegou, o que nós vamos fazer? O tato magnético. O que é o tato magnético? É nós percebermos as diferenças dos centros de força. Para quê? Para a gente poder avaliar onde está a possível, o possível problema do assistido. Então, como que a gente faz? Lentamente, não tão. Primeiro é a nossa mente. Eu não estou doando, eu não estou projetando, eu estou detectando, então eu estou sentindo. Então a nossa mente faz toda a diferença. Foi falado ontem, foi falado hoje, que o passista, ele tem que estar concentrado, focado naquilo que vai fazer. E o que eu estou fazendo? Eu não estou projetando, eu estou sentindo. Eu já entrei em contato com o meu mentor, eu já entrei em contato com toda a equipe espiritual que foi feita, como a Denise comentou com a gente. Então, me liguei ao meu mentor, pedi licença para o mentor da assistida e eu vou mentalmente dizer, eu vou perceber o que está acontecendo com essa nossa assistida. Essa assistida é um pouco grande para mim. Ou a minha assistida vai estar deitada, ou eu peço para ela sentar. Eu tenho um assistido grande e eu peço para ele sentar. Mas aqui a gente vai fazer um esforcinho, né? Então, você vai lentamente, desde o coronário. A distância, foi dita ontem também pelo Ivens, começa de 1 metro, mais ou menos, e você vai sentir. Vamos começar pelo coronário, mas eu vou aqui, que é mais fácil para mim. Então, você vem lentamente sentindo uma pressão. Supondo que a nossa assistida, a pressão está aqui. Vou novamente. Ah, sim, senti a pressão aqui. Vou descendo por todos os centros de força. Senti um gordinho, senti um frio, outro frio, todos meio frios. Só senti o frontal expulsando minha mão. Provavelmente, junto com a anamnese, como o Ivens disse, nós vamos ter algum comprometimento na região do frontal. Pode ser uma enxaqueca, pode ser no frontal, problemas emocionais, mentais, que são ligados ao frontal. Vamos falar para o nosso dirigente. Senti aqui, faz sentido, vamos trabalhar nesse centro de força. Ah, importante. Como que nós vamos saber se nós temos ou não esse tato? Praticando. Nós não temos assim, já fiz ontem o curso teórico, hoje o prático, terça-feira eu vou detectar tudo. É prática, é desenvolvimento, é dedicação. Então, vamos treinar um pouquinho de tato magnético? Vamos tentar saber onde a gente tem
se a gente tem, o quanto a gente tem de tato magnético? Então, vamos em nós mesmos. Vamos nos conectando conosco mesmo, com os nossos, nós estamos sentindo o nosso centro de força. Então, nós vamos nos concentrar com o nosso mentor, a nossa vontade de perceber os nossos centros de força. Vamos começar pelo coronário e descendo. À medida que sentirem, que fizerem o teste, já pode abaixar a mão. Conseguiram sentir alguma coisa? Sentiram? Sentiram? Muito bem. Sentimos o nosso centro de força? Nós temos outras formas de sentir energia também. O centro de força são energias. Nós temos outras formas. Vamos treinar mais um pouquinho. Como? Também é preconizado que pode se sentir a energia da água, das plantas e animais. Nós, Juliano Ivens, trouxemos umas plantinhas. E aí, vamos organizar aqui umas plantinhas para que a gente possa também desenvolver esse tato. Então, o que é o tato magnético, gente? É treino. Ah, eu não senti nada. Tudo bem. Vou continuar com vontade, com fé, me ligando ao meu mentor, me ligando à equipe espiritual e vamos desenvolvendo aos poucos, sem pressa, sem frustrações. O trabalho do Cristo não é do dia para a noite, é uma construção. Isso. Então, podemos... 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 em 6, vamos dar um tempinho, pode se organizar começando daqui, para tentar, para desenvolver esse tato. Tudo bem? Pode ser? De 6 em 6? Então, vamos entrar em relação, é uma plantinha, é um ser vivo, tem a sua energia, precisamos pedir licença, com todo o respeito, porque nós vamos conversar com alguém que a gente nunca conversou. Então, educadamente, a gente fala, boa tarde, tudo bem? Bom dia, como você está? Então, dessa mesma forma, com todo o respeito, vamos entrar em sintonia com a energia da plantinha e tentar perceber a energia que ela emana. No tempo de vocês, terminou, abaixa as mãos, pode sentar.
Muito bem. Sentiram? Todo mundo? Quem não sentiu? Fica mais fácil assim. Alguém conseguiu perceber alguma coisa? Alguém não conseguiu perceber alguma coisa? Muito bom. Interessante, né? A gente aqui não tem os pontos do centro de força, né? E nós sentimos algumas energias. Alguns só ficaram com a mão no mesmo lugar, outros passaram. Lembrando que se for no corpo físico, a gente tem que passear pelo corpo físico. E nesse passeio aqui, como na plantinha, que a gente não sabe onde tem o centro de força, e nós sentimos a energia, no corpo físico a mesma coisa. A gente pode sentir no joelho, aí a gente fala assim, nossa, mas aqui não tem um dos centros de forças principais. Aqui é só um joelho, olha. E eu estou sentindo alguma coisa no joelho, eu estou sentindo alguma coisa na coxa. Pode ser algum problema que esse nosso assistido tenha no joelho, na coluna, qualquer parte do corpo. Nós temos inúmeros centros de força, mas também não é apenas pelos centros de força que nós podemos sentir essa questão do nosso assistido, tá certo? Pode, pode. Uma coisa importante, pessoal, aí você se pergunta assim, como a gente, em qual tarefa a gente realiza o tato magnético, né? No passe de limpeza aqui na casa, nós não fazemos isso. Nós estabelecemos nossa conexão com a corrente, fazemos a preparação, estabelecemos nossa conexão com a corrente, estabelecemos a nossa relação magnética com o assistido e aplicamos o passe. O tato magnético, ele é utilizado principalmente quando a gente está em câmara, em tratamento, no exame espiritual, e também nos tratamentos, a gente vai falar do TDM depois, que ele é utilizado o tempo todo. Mas ele é uma percepção, ele é um diagnóstico para averiguar a situação do centro de força daquele assistido. Às vezes você está na câmara, o assistido está em um tipo de tratamento na casa, por exemplo, um TME, que é mental, emocional, vocês lembram disso? Então você vai pedir, a dirigente pode pedir para o médium, o passista, e falar, olha, vamos verificar os centros de força, como estão, com o tato magnético. A gente vai perguntar para o assistido como ele está, a dirigente pergunta antes dele entrar na sala de passe, né, para não direcionar ninguém, né? E aí a gente vai, como passista, a gente vai fazer o tato magnético nesses casos. No passe coletivo nem se fala, você não faz o tato magnético, e do que vocês aprenderam aqui, o tato magnético, de vocês sentirem essas emanações. Mas o tato magnético é como se fosse um diagnóstico. Muitas vezes você pode, como médium, como passista, você pode ver, você pode sentir, né, uma emoção, uma sensação, não só na sua mão. Você pode sentir, como a Miriam falou, uma barreira, você sente calor, você sente frio, começa a sentir a mão úmida. Eu já senti um buraco na minha mão. Quando eu fiz um tato magnético no assistido, eu senti um buraco na minha mão. Então, são sensações que você vai ter. Só que isso é para você. É igual sonho, né? Você vai relatar um sonho e muitas vezes você quer que a pessoa interprete o sonho para você. Isso não vai fazer sentido nenhum para outra pessoa. Então, é para você. O que significa esse buraco na minha mão para mim, para as minhas concepções? O assistido está emanando, mas o que o assistido emanou, o que aquilo lá despertou em mim? Que essa sensação vai despertar algo em você. Então é por isso que é importante você se analisar, principalmente isso, manter a calma, manter a mente limpa, não pensar em outra coisa, porque agora você está fazendo um diagnóstico, você está fazendo um tato magnético para tentar entender o que o assistido está emanando, através do seu centro de força, através da emanação da energia, mas isso tem que ser para você. Então você fica tranquilo, harmoniza e pensa sobre aquilo que você recebeu, aquilo que você... E é diferente para cada um de nós, tá? Às vezes a gente sente facilmente e às vezes tem mais dificuldade. Isso é tranquilo, isso é normal, isso acontece mesmo para quem já é passista há muito tempo, tá bom?
uma observação, que é uma experiência que é interessante trazer, na hora do tato magnético, que vai ser feito no assistido, a queixa às vezes é dor na coluna. O pessoal está com dor na base da coluna. Então, o passista vai procurando em todo o corpo até o pé, uma área que esteja com energia diferente. É difícil dar o diagnóstico, porque não vem exatamente na mente o problema da pessoa. Ela sente formigamento, quente ou frio, mas não sabe o que é. Aí tá com dor na coluna e sentiu algo diferente aqui no pescoço da pessoa. O que teria no pescoço, sendo que a dor é na coluna? Que estranho, né? Então, aí não sabe exatamente o que é. Então, trabalhar essa área do laríngeo. E depois foi ver o que era um problema da paratireoide. A paratireoide faz a calcificação dos ossos e repercutiu a dor na coluna. Mas a origem era aqui, que descalcificou aqui. Então, isso ajuda a trabalhar o laríngeo e fala para a pessoa, olha, é interessante você procurar um médico, fazer uma bateria de exames, dosar hormônios, dosar os eletrólitos. Enfim, aí a medicina vai associar ao tratamento e vai chegar ao diagnóstico, porque o tato detectou algo, mas o que? Tem médiums que ele sente nele o que o assistido está sentindo. É uma forma de tato, manifesta a sensação, a dor, a mesma dor, a mesma característica do assistido manifesta no passista. A gente chama de tato natural. Aí já nem a sensação não é na mão. Depende do médium. Porque a experiência, a cultura de um médium é diferente do outro. Então, a sensação de um médium para o outro, para a mesma região, muda. Fala, gente, eu senti um calombo aqui. O outro fala, eu senti muito quente. Vem o outro e fala, não, eu senti um formigamento. Na mesma região, na mesma pessoa, no mesmo assistido. As características interpretativas de sensação mudam segundo as experiências pessoais de cada médium, né? Por isso que não é exato. O diagnóstico você não pode falar. Formigamento é isso. Tremor é aquilo. Depende das experiências e cultura, e a cultura, enfim, do passista, né? Queria fazer um comentário. Tá ligado? Aqui o curso é de passes, né? Não é de mediunidade. Mas uma coisa muito comum nos médiuns será que eu estou certo ou será que eu estou errado? E essa insegurança, muitas vezes, prejudica o trabalho, porque o médium fica com medo de falar, né? Olha, eu senti isso, mas será que o que eu senti está certo? Né? Então, a gente não pode esquecer que a gente trabalha em grupo, que a gente trabalha com assistência espiritual, e que se a gente estiver errado, a nossa opinião, se tiver errado, não propriamente dito errado, mas se não for o principal a ser observado naquele momento, ela não vai se sobressair. Nós estamos sempre numa corrente em que pode haver confirmação dessas sensações que a gente teve, né? Então, eu sinto isso no decorrer dos anos, que a dificuldade, inclusive em mim, né? A insegurança da gente impede, às vezes, da gente se manifestar. O que é uma bobagem, porque o dirigente ele vai estar colhendo, captando a sua informação e deletando ou dando a devida importância, mas a gente tem que ter a humildade de se colocar sem esse medo de estar errando ou acertando. Será que eu estou equivocado nessa sensação? O aprendizado, ele é assim mesmo, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, e com o tempo, com a prática, a gente vai ficando mais tranquilo, mas a gente precisa se colocar, né? Contando sempre com a orientação do dirigente ou dos médiuns mais experientes da casa, mas a gente não pode deixar de se colocar, senão a gente vai atrasando isso, né? Essas confirmações. Nossa, o que eu pensei, o que eu senti, como o Juliano falou, é uma sensação minha, né? Então, se a gente falar, nossa, é meu, será? Então não vou nem falar, né? Porque eu acho que eu estou viajando. Tem que ter cuidado com isso. A gente pode se colocar assim e pode se colocar e falar, olha, eu acho que não é isso, e tudo bem.
Bom, acho que eu quero ajuda. Quero a... Bom, e assim, eu acho que, por favor, então a gente está inseguro em dizer aquilo que a gente sentiu, aquilo que a gente percebeu, estamos inseguros. Principalmente quando a gente está começando numa corrente, principalmente quando a gente está começando na corrente e tem aquele médium mais experiente que percebeu o gástrico e nós percebemos um frontal. Aí que eu não vou falar mesmo, que é o frontal, né? Não, porque aquele médium, fundador da Casa Espírita, percebeu outro centro de força, outra energia diferente da minha. Gente, nós temos apenas uma questão para ser resolvida? Nós temos apenas uma energia que precisa ser resolvida? Uma emoção? E cada um de nós temos uma capacidade, uma sensibilidade. O que seria da equipe espiritual se nós tivéssemos apenas para perceber tudo? Pobre desse médium, pobre da equipe espiritual que ia ter que fazer tudo sozinho. Todo o restante sozinho. Então, muitas vezes, eu senti o laríngeo, o Hércules sentiu o gástrico. Tá, vamos, o nosso dirigente vai anotar. A Hércules sentiu um centro de força, a Simone sentiu uma emoção, a Ana sentiu uma dor, como o Juliano falou, não, como o Ivens falou, tem médios que refletem a dor, o problema do assistido reflete no médium. Então, vamos falar. Tudo é importante numa corrente, tudo, tudo. Nós estamos para trabalhar. E não somos nós que vamos dizer, eu estou errado. Eu estou errado com a minha percepção. E à medida, e se nós não desenvolvermos a confiança no nosso mentor, na nossa equipe, na nossa corrente, a equipe espiritual vai respeitar e vai falar, não está no tempo dela, não está no tempo dele. Vamos aguardar um minutinho. Então, vamos trabalhar, vamos confiar, vamos nos dedicar, vamos nos entregar e confiar na nossa corrente, confiar no nosso dirigente. Eu sempre aponto para ela porque ela é minha dirigente, então, mas nós temos outros dirigentes aqui, tá bom? Então, nós detectamos as emoções, as energias no tato magnético. O que a gente vai fazer com isso? Nós vamos tratar à medida do merecimento, como foi dito ontem, à medida do merecimento, à medida Aqui. De que forma? Nós temos dois compasses, que nós vamos aos poucos, durante o dia, nós vamos desenvolvendo. Existem dois tipos de passista. O passista digital e o passista palmar. O que é o passista digital? É o passista que sente o magnetismo saindo pela ponta dos dedos. Digital. Passista palmar. É o passista que sente sair seu magnetismo pela palma das mãos. Então, ele vai ter feito o tato magnético, ele vai sentir. Agora nós vamos doar. O tato magnético, como foi dito, dependendo da corrente que tiver. Nós vamos doar. Como que nós vamos saber qual tipo de passista que eu sou? Treinando. Se observando. Vamos treinar? Então, o que a gente vai fazer? Vamos em nós mesmos. Dessa vez não vai ser na plantinha, porque nós não vamos treinar, por enquanto, vamos treinar em nós mesmos. Na perna, nós vamos nos concentrar
Agora nós não vamos estar recebendo, agora nós vamos mudar nosso pensamento, porque nós estamos projetando o nosso próprio magnetismo. Vamos treinar. Vamos ou na mão, no braço, na perna, e vamos mentalizar. Eu estou projetando o meu magnetismo. E vamos ver da onde a gente percebe essa emanação. Ponta dos dedos ou palma da mão. Fizeram? Sentiram? Conseguiram identificar? Então, nós vamos falar agora sobre... Vamos treinar imposição de mãos. Essa técnica de passe, ela é mais feliz na retirada de fluidos mais pesados, acumulados, e facilitar a circulação sanguínea. Observação importante: após a aplicação da imposição de mãos, sempre dispersar o centro de força trabalhado e harmonizar o assistido. Bom, nós vamos fazer então o treino de imposição de mãos e depois dispersar. Antes disso, vamos aprender o movimento da dispersão. Não? Tem que ser depois? Vou fazer a imposição agora. Tá bom. Então, nós vamos levantar e mentalizar, imaginar na nossa própria cadeira um assistido que está com dor de cabeça. E eu vou fazer a imposição de mãos, concentrando fluidos para que essa dor melhore, para ativar a circulação sanguínea, para melhorar aqui essa energia nessa região. Vamos lá? Viremos para o nosso assistido virtual e podemos impor as duas mãos. Lembrem-se do pensamento e do sentimento. Eu estou mentalizando a melhora na região da cabeça, que possa ocorrer uma melhora na circulação sanguínea, na oxigenação e em toda esta área do meu assistido. Em nome de Jesus. Ok? Certo. Já concentramos. Então, primeira coisa que a gente fez foi... Vamos passar tudo, gente, porque aluno é assim mesmo. Eu mesmo tinha estudado tudo que o Juliano Ives falou, mas eu esqueci de falar na hora. Então, nos ligamos ao nosso mentor, pedimos licença para o mentor do paciente, fizemos ou não o tato magnético e percebemos o centro de força e fizemos uma concentração. Precisamos dispersar. O que é o dispersivo? Percebemos da onde sai, da onde a gente consegue emanar o nosso magnetismo. Ou ponta dos dedos, ou palma da mão. O que é o dispersivo? O dispersivo, eles são para filtrar, catalisar, compactar, elimina excesso, redireciona e corrige eventuais equívocos nas técnicas. O que pode ser os eventuais equívocos? Eu concentrei demais. Eu posso congestionar com o meu magnetismo, com a minha vontade, aquele centro de força. O que eu vou fazer? Vou dispersar.
Com as duas mãos. Certo. Mas aí eu vou estar tão preocupado como que é esse dispersivo, se é com a mão aberta, com a mão fechada, como eu faço. Vamos treinar primeiro o movimento. Como é o movimento? Mão aberta. Fechou. Em direção àquele ponto que nós trabalhamos. Eu trabalhei aqui. Então, eu vou dispersar. Mão aberta. Fechou. A mão volta fechada, só abre aqui. Voltar fechada. Por que voltar fechada? Olha o meu magnetismo. Eu estou dispersando. E se eu voltar aqui? Eu estou colocando de volta? Certo? Se eu sou digital, ó. Então não é assim. Eu não estou varrendo. Certo? Colocou, fechou. Vamos treinar? Por que treinar? Porque esse movimento tem que ser mecânico. Porque a nossa mente tem que estar focada no que eu desejo fazer, no que o assistido precisa, não no meu movimento. Se minha mão está aberta, agora tem que fechar, agora tem que abrir. Eu não posso, não é isso. É como dirigir. Quando a gente pega o carro a primeira vez, eu vou pôr primeira, que na época, né, quando eu comecei era só carro mecânico. Eu vou pôr primeira, tem que pisar, tem. Agora a gente só dirige e nem sabe, não pensa, vai no automático. Então, a intenção do movimento, o movimento tem que ser automático. Mas para que a mente e o coração possa estar direcionando o que o assistido precisa. Vamos treinar? Mão aberta, fechada. Certo? Vamos dispersar. Pessoal. Braços estendidos. Eu fiquei de pertinho, mas, ó, braços estendidos. Mão aberta. Fecha. Na direção da onde a gente trabalhou. Ou assim, ou assim. Então, vamos para frente. Trabalhamos o gástrico. Todo mundo trabalhou o gástrico agora, vai. Não, está saindo das pontas dos seus dedos. Então, você está direcionando para o gástrico da assistida. Por exemplo. E fecha. Isso. Isso. Vai, quero ver, Arcos. Mas não precisa fazer força. Vai com a mão relaxada. Gástrico. Isso. Digital ou palmar? Então, a mão. Aqui, ó. Palmar. Isso. Miriam, uma coisa aqui que a Denise falou que é importante. Você não precisa tensionar os seus músculos, não precisa ficar todo tenso, todo torto. Por quê? Porque você vai fazer muitos movimentos. Às vezes você vai atender 4, 5 assistidos. No TDM vocês vão ver que são vários movimentos. Então, esteja tranquilo, leve, solte os músculos e faça o movimento. Porque se você tensionar, você vai se cansar muito mais. Não vai ser nem fadiga fluídica,
vai ser uma fadiga do corpo físico mesmo, muscular. Então, faça um movimento leve, faça um movimento tranquilo, não se apavore, não fique nervoso e faça o movimento que você está aprendendo aqui no curso, tá? À medida que a gente ganhar confiança, a gente vai tendo esse relaxamento, esse movimento, essa dança, né? Eu tenho a sensação de que, dependendo da velocidade em que você aplica, dispersa e volta, que isso interfere um pouco. Por exemplo, eu acho que pode ou não ocasionar um certo desequilíbrio em algumas pessoas, dependendo da velocidade que você usa. Isso, a velocidade, o Ivens já falou, e nós vamos voltar a falar um pouquinho na velocidade. A velocidade tanto pode dispersar como concentrar. Sim. Só que, assim, tem passista que faz isso assim, né? Eu sinto uma coisa assim, sabe? Como se eu estivesse em desequilíbrio. Se eu estou recebendo, dependendo da velocidade que o passista aplica o passe, eu sinto um certo desequilíbrio. Ótimo. Todos os passistas vão sair daqui sem desequilibrar você. Tem várias questões dessa questão de, eu sinto isso, eu sinto aquilo com determinada velocidade ou determinado passista. Ontem a gente falou da conexão magnética, da relação magnética. Pode ser esse pode ser um motivo, né, dessa relação magnética com o assistido, por isso é sempre bom a gente dar aqueles minutinhos, né? Normalmente a gente fala ali na câmara de passe de limpeza, eu vou usar ela como exemplo. Então, você não tem muito tempo, os assistidos sentam, a gente dá aquele momento, que é o momento de estabelecer a conexão magnética, e aí você aplica o passe. Pode acontecer de ter uma antipatia fluídica, o Ivens falou ontem, e isso pode acontecer. Quando isso acontece, o que a gente faz? Normalmente a gente muda de passista. Eu percebi que, eu aplicando o passe em você, Rogério, eu tenho uma antipatia e eu percebi que o assistido não fica bem, na próxima semana, quando o assistido vier de novo, tá eu e a Ani na sala, eu simplesmente troco de lugar com a Ani, porque é a Ani que vai aplicar em você para ver se tem essa antipatia. Pode resolver o problema. Pode ser isso? Pode. Pode não ser. Talvez seja a dispersão dos fluidos que não tá legal para você. E aí, assim, o passista vai ter que entender isso, conversar com o assistido, ou o assistido falar para a gente, como você está falando agora, e a gente entender essas situações, tá? Exclusivo ao equilíbrio mesmo. Por exemplo, eu recebo passe todas as terças que eu venho e eu não tenho antipatia por nenhum passista, mas eu sinto desequilíbrio. Independente de quem está aplicando, da velocidade. Eu falo da velocidade e não do passista. Certo, Rogério. É interessante essa observação, porque quando a gente fala antipatia fluídica, dá um sentido assim estigmatizado da palavra. Amigos que se gostam, às vezes têm a incompatibilidade energética. Incompatibilidade, às vezes, é um termo mais adequado. Não é querer mal ao outro, desejar mal ou emanar mal. Não é. É diferenças de frequência energética. Duas energias boas, às vezes, não têm a mesma frequência, então não tem nada a ver com desejar ou fornecer o mal para o outro, né? Isso é importante. E a velocidade, ela tem que ser harmônica, né? Então, o passista tem que tomar cuidado com o pensamento dele naquele instante, fazer movimentos harmônicos, sem contrações musculares, para não trazer dores musculares na nuca, ombro, braços, sem sofrimento. As mãos relaxadas, sem contrair, e fazer o movimento harmônico. Geralmente, o passe rápido, que é o dispersivo, ele tende a não trazer essas sensações, porque ele está desacumulando e descongestionando, né? É o contrário do concentrado, que é perto e lento.
E então trazer esse cuidado com a harmonização do movimento e do pensamento, do desejo, da vontade de ajudar, de desejar o melhor, da caridade, do amor, da empatia, né? Porque a empatia a gente consegue ter mesmo quando não tem uma boa simpatia, num bom sentido que eu estou falando, né? Então, esse cuidado realmente é importante ter na hora do passe. Então, por isso que passe educação continuada, a gente tem que fazer o curso várias vezes, que seja 10 vezes. Eu sempre aprendo, nunca, em hipótese nenhuma, eu deixo de aprender, não importa quantas vezes se faça o curso. Ele é um assunto amplo e complexo, né? Agora nós vamos... Agora nós vamos aos passes longitudinais, em que são mais felizes, especialmente para o equilíbrio geral dos assistidos e para todas as funções que normalmente se espera dos passes gerais, especialmente os dispersivos de menor intensidade. Atuam com muita felicidade, tanto nas estruturas dos ativantes como calmantes. Sua aplicação ideal é quando o assistido está muito desarmonizado ou com carências generalizadas. Então, nós fizemos a imposição de mãos no nosso assistido virtual. Agora, depois nós dispersamos essa concentração de energia. Quando eu dou energia, eu sou instrumento de boas energias que estão indo para o nosso assistido e estou ajudando a afastar as energias ruins. A gente dispersa para que essa distribuição fique harmônica. Agora nós vamos harmonizar com os passes longitudinais, que não são necessariamente só para harmonização, mas também. Então, vamos lá no nosso assistido virtual? Ah, pois não. Então, ele pode ser próximo e rápido, distante e lento. Então, a gente vem no coronário e atendendo a essa lateral, que é o do esplênico. Descendo por todos os centros de força. Mão aberta. Mão aberta. Sobe fechada e desce aberta. Sobe fechada. Porque se eu subir aberta, eu vou estar fazendo a contramão dessa energia que sempre é de cima para baixo. Ok? Desde o coronário e aqui a lateral atendendo ao esplênico. 1, 2, 3, no passo de limpeza. E no refluxo fazemos da mesma maneira. O esplênico, novamente, do lado direito, porque ele é um centro de força transversal, ok? A partir do nosso corpo. Vamos novamente no coronário e descemos. 1, 2, 3. Ele funciona como dispersivo e harmonizante rapidamente. E ele é um pouco mais concentrador, eu não sei, estou falando errado. Quando eu venho lentamente. Então, de limpeza é Mais rápido. No de limpeza eu venho e 1, 2, 3. Okay? Pergunta para os universitários. Nós terminamos. Normalmente a gente termina o passe longitudinal à frente, certo? Mas na câmera de passe, normalmente a gente não vai fazer o primeiro longitudinal nas costas do... E sim... Na frente. Então, mas você começou na frente, tá certo? Sim. E terminou atrás. Não tem problema essa ordem de... Não, no passe de limpeza a gente começa por trás frente, e termina na frente. Essa é a minha pergunta, porque na câmera de passe, normalmente, a gente termina na frente, né? Sim. Assim, uma coisa interessante que o Ben falou, né, é assim, os passes, essa ordem de frente e trás não importa. Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente,
as energias mais sutis, elas estão nos centros de força superiores, e as energias mais densas, que a gente aprendeu ontem, não são energias ruins, estão nos centros de força de baixa frequência. Então, essa sequência de sempre trabalhar do superior para o inferior é mais importante. Quando a gente aplica em posição de mãos, que você está concentrando, depois você faz os dispersivos, você está dispersando aquela energia, tirando a congestão. Normalmente na cena, como a Denise disse, a gente usa os longitudinais para equilibrar, harmonizar. Sempre pense assim, que as energias, quando você está harmonizando com longitudinal, que as energias fluam como um rio. Exato. As energias fluam como um rio. Então, por quê? Porque você já trabalhou nos centros de força. Eles já estão dispersados, não tem mais acúmulo de energias, né? Porque você vai trabalhar bastante dispersivo. Então, longitudinal, normalmente na cena, a gente utiliza para harmonizar, para que as energias fluam. Como a Denise falou, eu posso utilizar o longitudinal para dispersar. Eu uso rápido, ou para concentrar, que eu uso ele um pouco mais lento. Isso a gente vai ver principalmente no TDM, que o assistido vai estar deitado numa maca, tá? Mas aqui, como o Rubens falou, então, se eu já trabalhei esses centros de força, eu trabalhei todo o refluxo, eu faço a harmonização, mas agora eu vou começar a trabalhar no fluxo. E aí eu começo dos centros superiores para os inferiores, concentrados, dispersivos, e depois harmonizei. Então, assim, eu trabalhei individualmente cada uma dessas posicionamentos do corpo, tá? Então, sempre lembrar que o dispersivo é no final, né, o longitudinal, para harmonizar, para as energias fluírem. Quanto à pergunta dele, agora eu fiquei numa dúvida. A gente tem momentos que nós vamos falar dos passes na câmara e outros momentos de limpeza. Eles são diferentes? É exatamente o que eu ia falar agora. A gente conectou nós dois. É interessante que o passe de limpeza ali na frente, quando o assistido chega, ele não é um tratamento, ele é só um alívio, um lenitivozinho que a pessoa chegou da rua com um acúmulo de energia, chegou às vezes apressada, atrasado, com calor, e fez um monte de coisa em casa, no trabalho, e chegou aqui. Ele não é um tratamento, é só para dar um respiro assim. Então, é importante no passe de limpeza a gente fazer dispersivos mais próximos, que é para retirar mais e concentrar menos, e mais rápidos. Então, fazemos dispersivos transversais próximos, e depois faz aquela harmonização com o pensamento focado em quê? Em harmonizar. Você quer acalmar a pessoa, você quer tranquilizar, você quer serenar, trazer paz, bem-estar. Então você vai fazer próximo, que é para evitar qualquer tipo de congestão. Então eu não estou tratando, eu estou aliviando, refrescando. Então vamos fazer próximos, e com a ideia de limpar, higienizar, descongestionar, e depois tranquilizar. A qualidade energética é a mente que está levando. A proximidade é para evitar acúmulos e concentrados. É desobstruir, né, do estresse da vida. Né? Uma coisa também, baseada na pergunta da Rosjane, é assim, gente, existem os tratamentos espirituais e as técnicas de passe, são coisas diferentes. O que a gente está aprendendo é técnica de passe, tá? Tratamentos espirituais é outra coisa. Essa técnica você usa dispersivos longitudinais, você usa no passe de limpeza, você usa nos outros tratamentos da casa, você usa no TDM, a técnica do passe. Agora, a ordem que isso vai acontecer, se vai ser dispersivo, se vai ser dispersivo transversal ou vai ser o longitudinal, isso é a corrente, né, que é o dirigente que vai decidir a corrente, ou o próprio passista, tá? Isso é uma técnica. Isso, a técnica de passe, que o passe de limpeza, como o Ivens falou, a gente coloca como tratamento, mas o Ivens falou, isso é uma preparação para o assistido vir para casa, para as tarefas. Mas ele não é um tratamento específico daqueles como TTO, TME, tratamento de saúde, não é isso. Mas é uma preparação. A técnica que a gente utiliza no passe de limpeza é dispersivos.
né? Os dispersivos transversais e longitudinais. É isso. Pode falar, Ni. Eu acho que é interessante deixar claro, porque como eu e a Sônia ficamos no passe de limpeza, e aí tem pessoas, né, que terminaram o curso e vai para lá. E lá elas fazem bonitinho. Aí quando elas são chamadas para as câmaras, e o dirigente fala assim, é você dá passe fulano? Ela fala assim, não, eu não sei. Tipo assim, é o mesmo passe que é dado lá, é feito lá dentro. O diferencial é que, às vezes, o dirigente, ele vai te direcionar para um outro centro de força. Tipo, Rojane, você vai fazer o passe de limpeza, aí vai falar, faz mais cardíaco. Aí você vai lá e concentrar. Ou qual é a palavra que ele vai usar. Então, eu acho legal isso, porque tem gente que fala, eu não vou ficar lá dentro porque eu não sei fazer. Eu já ouvi várias vezes, né, Sônia? Eu não sei dar passe. Fulana, é a mesma coisa de lá, vai, mas eu não sei, vai. A Elô, né, demorou um pouco para a Elô conseguir dar passe lá dentro, justamente porque ela, né, ela achava que era diferente. Não é, gente, é a mesma coisa. Só vai mudar que o dirigente vai te direcionar para fazer mais coisas. Se não fala nada, pronto. Então, é isso. Talvez que é isso que você queria saber, né? Bom, nós estamos aprendendo as técnicas, foi o que os meninos falaram. Então, a técnica, ela é, por exemplo, um cirurgião aprende que o bisturi, lâmina 7, corta, aprendeu, não sei, qual que é a lâmina, corta aqui, certo? De repente, a lâmina 7 corta em outro lugar também. Então, é isso que a gente está aprendendo. A técnica do passe. No momento, nós estamos nos longitudinais. Nós usamos longitudinais em várias correntes, de várias formas. Então, é só a gente desmistificar que o passe de limpeza é mais fácil do que o passe da corrente. É a necessidade que é diferente. O passe de limpeza é o momento, como o Ivens falou, o assistido chega da rua atrasado, e o que a gente faz? Olha, lá no começo, a gente entra em relação com o assistido, com o mentor do assistido, e já fala para ele assim, pense em Jesus. Olha, é a chave que muda. Então, o assistido sente, ali já começou a conexão do assistido com a casa. Ali ele já está sabendo que ele vai receber essa ajuda, que ele vai receber, porque quando o assistido chega a primeira vez na casa, a gente já orienta. Chega no passe de limpeza, a gente fala o que vai acontecer. Nós vamos fazer uma higiene, nós vamos acalmar, não pensa nos problemas, pensa em Jesus. Então, ele já está se conectando. Então, isso é o passe de limpeza. Aí, esse mesmo assistido vem para a câmera de passe. Nós vamos tratar a sua dor de estômago. Mas o passe é o mesmo. Mas a gente já aprendeu que na técnica de passe, o que importa, o movimento é mecânico. Mas é a nossa intenção, é a nossa vontade, é a necessidade que esse assistido tem. Que nós estamos entrando em ligação com o mentor da outra corrente. Ali nós entramos em ligação com o mentor, com os trabalhadores espirituais da corrente de paz. Aqui no salão, nós entramos em relação com os trabalhadores do passe coletivo. Em cada câmara tem a sua corrente, cada sala, cada especialidade médica. Você entra no otorrino, você vai tratar do ouvido, não é isso? Então, aqui da mesma forma, nós entramos numa sala de desobsessão, nós entramos numa sala de tratamento de saúde, e nós entramos em relação com a equipe daquela sala. A técnica é a mesma. O dispersivo é o mesmo. A mão tem que chegar aberta e sair fechada. É a mesma.
A técnica é sempre a mesma. E agora nós vamos ter a técnica do transversal. O transversal, ele é muito parecido com o dispersivo. Só que o transversal, a gente pode... Na câmera de passe, a gente consegue fazer isso, de limpeza, porque a gente tem um espaço pequeno. Porque o nosso assistido está muito próximo um do outro. Então, muitas vezes, a gente não consegue fazer essa amplitude, certo? O que Jacó Mello indica para a gente quando a gente tem essa impossibilidade? O transversal cruzado. Cruza aqui. Sempre aberto, fechou. Ele potencializa. Ele, ao invés da gente, nós conseguimos fazer mais fechado, mas ele é potencializado. Todos os centros de força. O que é importante? O que a gente percebe bastante no passista que está já muito mecânico. Gente, o centro de força, como o Ivens falou, a anatomia de cada corpo pode mudar o centro de força, mas vamos tentar direcionar realmente, não é assim, ó. Aqui, eu sou palmar ou sou digital? Olha aqui. Genésico, básico. Não só assim, ó. Eu vejo muito, eu percebo muito assim, ó. Não, é a atenção. Nós já aprendemos, falamos ontem o dia inteiro de centro de força, onde fica, nós maquiamos aqui a nossa assistida. Por quê? Porque a gente tem que saber o mais próximo possível de onde está o centro de força. E nele trabalhar com a técnica já bem mecânica e o pensamento na vontade da ação do passe. Nós treinamos... vocês treinam... E fazer e harmonizar que nós não tivemos. Vamos cada um dar um passo no jiu-jitsu? Tá certo, como você falou, a amplitude que a gente vai ter na câmera de passe, a minha pergunta é, direita primeiro ou esquerda primeiro? Mas eu quero saber se é direita, a mão direita ou a esquerda. Indiferente. 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 Mas então por isso que eu estou perguntando. Não. Indiferente. Não tem essa observação. Vamos fazer fila para dispersar a nossa assistida? Dispersar pode ser um no outro? Vamos fazer um no outro? No coleguinha? Nada de concentrados. Vamos dispersar. Vamos treinar no coleguinha. É melhor. Não. O Rubinho é da... Sentado, porque é o que a gente mais usa, né? O nosso assistido sentado, em pé. Vai. Vamos fazer par, gente. Pode ser. Vem cá. Todos os centros de força. Coronário. O Juliano vai fazer, ó. Juliana é grande. Uma coisa que a Miriam falou, é interessante, é o seguinte, você tem as duas técnicas que a gente chama de dispersivos transversais. Primeiro é o transversal normal. As mãozinhas um do ladinho da outra, abre aqui, e aí no livro, e no TDM, ou câmara que você vai ter bastante espaço, você vai lá e abre os braços. É maravilhoso fazer isso, gente. Nossa, é delicioso fazer isso. Aí, nas nossas câmeras, que elas têm um tamanhozinho limitado,
e aí você tem que ficar igual dinossauro, né? Igual Tiranossauro Rex, assim, você vai fazer assim, ó. Muitas vezes não tem espaço. Aí você vai fazer o transversal cruzado, que é isso que a Miriam estava falando. As mãos, elas cruzam. E como o Rubem apontou, não tem... Você pode ficar trocando as mãos. Não é esse o problema. Você não precisa começar com a direita ou com a esquerda. Mas você vai fazer isso aqui. É por causa do espaço. Se tiver bastante espaço, opte por esse. Porque é maravilhoso fazer isso aqui e não cansa tanto. O cruzado, para mim, cansa bastante. Tá, e quando você fizer, lembre-se sempre que você vai começar lá pelos centros superiores e vai descer. Então você vai lá em cima, aplicando, a assistida vai estar sentada, e aí frontal, o laríngeo, você vem para o cardíaco, lembra que o coração está um pouquinho mais à esquerda, não é muito, não vai igual o esplênico. Você vai fazer um pouquinho mais à esquerda, e aí você vai para onde? Para o esplênico. Dá um passinho para o lateral, se você puder, e aí você vem e aplica o passe no esplênico, e aí você vem, volta ao centro, alinhado ao centro do assistido, vai para o gástrico, vai fazer no genésico. Digital, né? Eu sou digital. E você vai fazer no básico, tá? Então você vai fazer isso. Você fez esses centros de força, você fez essa conotação, e aí você vai pro refluxo. Ah, mas aqui eu tenho humeral, tenho meng-meng. No passe de limpeza, a gente não vai trabalhar nem humeral e nem meng-meng, tá? Mas isso aí é um outro tratamento e é direcionado. Lembre que a gente vai aprender a trabalhar com 10 centros de força principais, tá? No passe de limpeza, que é o que habitualmente a gente vai começar, a gente vai fazer só os refluxos. Aí você vem, não vai fazer o coronário, porque você já fez, né? Você vai fazer o refluxo do frontal, refluxo do laríngeo, refluxo do cardíaco, passinho para a lateral, refluxo do esplênico, volta para o centro, refluxo do gástrico, refluxo do genésico. Harmoniza com os passes longitudinais, né? Lembrando aquilo que o Ivens falou, as energias têm que fluir como um rio, né? Que o assistido fique tranquilo, calmo. É esse o pensamento que você vai ter que ter. Gente, no início, como a Miriam falou, é muito bom a gente observar os movimentos. A gente está aprendendo, a gente é neófito nisso ainda, então a gente precisa prestar atenção no nosso movimento. Depois, o pensamento precisa estar naquele instante, naquele lugar, para aquele assistido. É para isso que a gente está aqui. Nossa doação para a tarefa. Quem está em treinamento, então, primeiro vai focar no movimento que está fazendo, até acostumar. Depois que ele acostumou e aprendeu bem, está automático, aí ele vai trabalhar a vontade e a intenção. Como o Juliano falou, o coronário, ele só tem fluxo, ele não tem refluxo. O básico, o esplênico, desculpa, ele não é assim de frente para trás, ele é de lateral, diagonal. Então, ele sai daqui, vem para cá e ele sai aqui e vai para lá. Então, isso, aqui entra aqui, vai para trás, aqui vai para trás, o esplênico não é na frente, diagonal, e sai aqui diagonal, né, fazendo 45 graus. O gástrico é na frente, sai atrás, e o genésico também, na frente, sai atrás. Então, o passe de limpeza vocês vão fazer sempre mais dispersivos, né? E aí depois na câmara aqui dentro, que é de tratamento, igual que é de saúde, por exemplo, já tem doações ectoplasmáticas. Com a intenção, que a Miriam falou, vai ter doações ectoplasmáticas. Não é o que acontece no passe de limpeza, porque ela não é tratamento. Então, são técnicas com intenções diferentes, né? Tomar esses cuidados aí. O Ivens, o refluxo do cardíaco, ele muda levemente a posição? Não, é frente, atrás. O único é o esplênico. Mantém o lado esquerdo do corpo. Okay. Sim, mantém, exatamente. O total dele, o fluxo dele é na esquerda e o refluxo é na parte mais direita. 45 graus. A experiência de Jacob.
O único que muda, que não é na frente, você entra na frente e sai atrás, é o esplênico, que é 45 graus. Ele pega diagonal ao corpo. Não é exatamente antero-posterior. É látero-antero aqui e sai látero-posterior. Certo? Ficou com... Quando o assistido é maior, que a gente vai dar passe ali na passe de entrada, às vezes a gente não alcança ficar na frente. Não tem problema fazer o coronário na lateral. Ele expande, né? A gente tem ideia que ele é pequenininho, mas não é. Ele expande, então o alcance é maior. E uma característica do cruzado anterior e do cruzado, que você faz o cruzado aqui na frente menor, o Jacob Mello, a experiência dele, ele fala que sente mais potência no cruzado curto. Então, os dois funcionam, mas a experiência dele é maior nesse aqui, ó. O outro faz assim e faz assim, né? Abre, fecha, cruzado, ele sente mais potência nesse daqui. A experiência pessoal dele, que ele relatou, né? 3, sempre 3 em todos, tudo 3. É uma padronização no passe de limpeza. Nos tratamentos das câmaras, tudo isso muda. O tipo de energia muda. Antes do paciente, do assistido entrar na câmara de tratamento, às vezes os médiums já entram no caso do assistido. As doações são diferentes. A gente sempre trata saúde antes, porque a doação é ectoplasmática, é fluido vital, é reconstituição, então é cicatrização, então não pode ter contaminação energética nesses tratamentos aqui, apesar do movimento ser o mesmo. A intenção é que comanda, né? Nós temos um influxo mental, a qualidade do fluido. Então depois faz a desobsessão dentro da mesma câmara. A gente não inverte, não começa com desobsessão por energias densas, energias pesadas, energias de revolta, energias de ódio, vingança, e depois vai tratar a saúde ali, né? Então fica mais fácil e menos arriscado separar os tipos de energias segundo o tipo de tratamento e mantendo movimentos. Mas lá, como o Juliano falou, lá a gente trata outros centros de força, além desses principais que a gente faz no passe de limpeza, né? Treinamento, 1, 2, 3. A gente vai dirigir para que todos façam mais ou menos ao mesmo tempo. Então, todo mundo está posicionado? Vamos captar os fluidos. Captamos os fluidos e vamos começar os dispersivos no coronário, 3 vezes. 1, 2, 3. Agora no frontal. 1, 2, 3. Laríngeo. 1, 2, 3. Mão aberta vai, mão fechada volta. Vamos para o cardíaco. 1, 2, 3. Esplênico, que é abaixo do cardíaco. 1, 2, 3. Gástrico, volta para o centro. 1, 2, 3. Genésico, desculpa. Genésico, desce mais um pouco. 1, 2, 3. E o básico, 1, 2, 3. Agora vamos harmonizar. O braço direito no coronário, vai fazer o refluxo? Então venham fazer o refluxo. Cruzado ou cruzado, que é um pouco menor, né? A amplitude dele é um pouco menor.
Vamos, então, captar as energias celestiais, mentalizar o bem-estar no nosso assistido e vamos começar os dispersivos no coronário. Agora no frontal. Agora vamos passar ao laríngeo. 1, 2, 3. Cardíaco. 1, 2, 3. Esplênico. 1, 2, 3. Tudo bem no esplênico? Volta para o gástrico. 1, 2, 3. E o genésico. 1, 2, 3. Vamos no refluxo, não precisa fazer o coronário, nem precisa captar. Direto no refluxo do frontal. 1, 2, 3. Laríngeo. 1, 2, 3. Cardíaco. 1, 2, 3. Esplênico. Na lateral, isso. 1, 2, 3. Gástrico. 1, 2, 3. E genésico. 1, 2, 3. Vamos harmonizar. A mão esquerda começa no coronário e desce junto com a mão direita na lateral. 1, 2, 3. No fluxo agora. 1, 2, 3. Muito bem. Muito obrigada. Alguém quer fazer mais uma vez? Está com dúvida? Dispersivo é ótimo, que a gente fica suave. Pessoal, agora a gente vai parar por uns 15 minutinhos. A gente retorna às 10h35, tá bom? Até daqui a pouco.